Oi, gente, tudo certo? Nós estamos completando 8 anos juntos, muitos anos juntos, e a gente decidiu fazer 2 vídeos aqui no canal para compartilhar um pouco com vocês de aprendizados, tudo que a gente viveu assim e tirou como casal mesmo nesses últimos 8 anos. E a primeira parte foi contando os 8 maiores aprendizados que a gente teve ao longo desses 8 anos. Vou deixar o link aqui para quem não assistiu. E a segunda parte é essa, onde a gente está respondendo perguntas que vocês deixaram lá na minha caixinha do Instagram. Se tu ainda não me acompanha, já me segue lá, @mmarianamz. Então temos várias perguntas aqui muito legais de vocês e a gente vai responder, dar conselhos e dar a nossa visão. Antes de começar, eu já quero te lembrar de uma coisa muito importante. No dia 9 de outubro, a gente vai estar lançando o nosso Planner 2024 e eu tô aqui com o meu Planner 2023 pra te lembrar de entrar na lista de espera que tá aqui no link da descrição, porque é quantidade limitada e pra quem tiver na lista de espera a gente vai abrir um pouquinho antes, então pra que tu realmente possa garantir o teu. Então já entra aqui, garante teu acesso na lista pra que tu não fique sem o teu planner depois, sem a ferramenta que vai te ajudar a ter um ano produtivo e atingir os teus objetivos. Bom, vamos lá, começando com a pergunta da Fabiana. Como passar pelas fases em que a paixão dá aquela diminuída? Bom, a gente acha essa pergunta um pouquinho assim polêmica porque a gente discorda disso, tá? A paixão nada mais é do que aquilo que tu tem no início do relacionamento. Não exatamente no início, mas algumas pesquisas sugerem ali que a paixão ela dure 1 ano, 2 anos, algumas até mais. Mas a paixão é diferente do amor. Então a paixão ela não dá uma diminuída, né? Especialmente se tu vai nutrindo o relacionamento. Mas uma coisa que a gente até conversou sobre isso recentemente, que a gente nota muitas pessoas criando expectativas erradas sobre como deve ser o relacionamento para que seja um bom relacionamento, né? Então pessoas que esperam que o relacionamento precisa se manter naquela coisa louca, aquela paixão louca do início, nos próximos anos, senão acabou a paixão, acabou o amor, e na verdade não é nada disso, né? Isso, a paixão ela é aquela coisa que tem a ver com a novidade, quando tu tá explorando, conhecendo algo novo, e não tem como algo ser novidade sempre, a vida inteira, assim, sabe? É normal que depois de um tempo a paixão seja substituída pelo amor, porque as pessoas têm essa concepção errada de que amor é aquilo que tu sente no início, que aquilo é paixão, que aquilo é amor, mas na verdade não, aquilo ali é só paixão. Só depois que vira amor. Então as pessoas acabam tendo aquela ideia de se eu não tô sentindo aquilo, quer dizer que eu não sinto mais nada, então acabou o relacionamento, morreu ou algo assim. E não é assim, sabe? Sim, de pensar assim, eu não tenho mais borboletas no estômago de ver ele, coisas desse tipo, porque se torna algo mais cotidiano, mas é normal e é bom, né, tu ter aquela cumplicidade com a pessoa, aquela rotina com a pessoa. Mas, apesar disso, Fabiana, não vou responder só isso, porque eu também interpreto tua pergunta de outra forma, que é, muitos casais vão deixando meio que o relacionamento morrer, assim, com o tempo, né, não cuidam do relacionamento. Então isso foi até algo sobre o qual a gente falou no primeiro vídeo, que é sobre tu tá sempre nutrindo a relação, então fazendo coisas especiais um pelo outro, né, ter gestos de carinho, não só de abraçar, de beijar e tudo mais, mas também de fazer coisas pelo outro, tipo tu ir no mercado e aí tu traz um chocolatinho que tu lembrou da pessoa, tipo, sempre faz isso, ou tu dar flores, tu fazer uma cartinha pra pessoa, tu elogiar. Então esse tipo de coisa é algo que a gente mantém sempre, em todos esses anos a gente nunca deixou de fazer e que faz vocês manterem o carinho um pelo outro, a admiração um pelo outro. A pergunta da Rai tem bastante a ver com o que a gente estava falando agora. O que ajudou vocês a não perderem o amor e a admiração nesses anos? Isso tem a ver com o que a gente estava falando na pergunta anterior, assim, de tu fazer gestos, de fazer pequenas coisas com frequência para nutrir o relacionamento, assim. As pessoas muitas vezes fazem coisas legais, coisas especiais só no início, porque tá tudo naquela fase de novidade, tudo é novo, tudo é legal. E depois para de fazer e daí, assim, tipo, o relacionamento, digamos, começa a morrer, assim, sabe? Para de fazer coisas legais, para de fazer outra pessoa se sentir especial. Então, sei lá, uma dica é sempre tente celebrar datas especiais, sempre tente fazer um agrado, não só nas datas especiais, mas no dia a dia também, pequenas surpresas, pequenos gestos. E sobre admiração, a gente também pensa muito que se tu quer admirar, tu quer ser admirado pela outra pessoa, porque isso é muito importante, né? Um admirar o outro no relacionamento, a gente não pode perder isso. Então, tu tem que cuidar de ti e cuidar da relação, para que essa admiração se mantenha. Então, cuidar de ti, não tô só falando de parte
parte física, o que eu também acho importante vocês se cuidarem, então vocês se arrumarem um pro outro, não precisa ficar todo esculhambado só porque vocês estão há muitos anos juntos, sabe? Ou vocês vão sair pra jantar, vocês podem se arrumar um pro outro, mas vocês investirem em si mesmos também, cuidar da alimentação, ter uma vida mais saudável, cuidar da parte intelectual, então os dois estudarem, procurarem evoluir, isso é muito importante porque assim a gente admira o outro, a gente vê que o outro se esforça por ele, mas também pelo casal, por vocês. E assim, ambos vão continuar se admirando e na verdade, a gente até pensa assim que o amor e a admiração não são coisas que se perdem com os anos, pelo contrário, são coisas que crescem. Então hoje a gente se ama muito mais do que 5 anos atrás, a gente já se amava muito, mas conforme os anos vão passando, vocês vão vivendo mais coisas juntos, se vocês estão cuidando do relacionamento, o amor só tende a crescer. A pergunta da Paty foi, vocês usam aquele conselho de não dormir brigados? E sim, a gente usa esse conselho. Sim. Muitas pessoas falam que vocês não devem dormir brigados e a gente concorda muito com isso, porque se vocês não conversam sobre o que está incomodando, aquilo ali só vai acumulando. No outro dia, talvez vocês acordem e fingem que nada aconteceu, mas isso não é bom. A gente tem que falar sobre as coisas, mesmo que sejam difíceis. Então, se a gente teve algum desentendimento antes de dormir, às vezes é difícil falar, mas ainda assim a gente se obriga a falar, né, pra não dormir brigado, pra não deixar as coisas acumularem. Então, sim, né, a gente... Sim, a gente... Mesmo que, é meia-noite, 11 horas, se a gente tem alguma coisa, a gente fala, a gente compartilha aquilo que tá incomodando a gente, ou que incomodou a gente, que aconteceu. E uma coisa que eu sei que eu tenho que melhorar até um pouco mais nisso, mas a gente se esforça para não presumir o que o outro entendeu, que algo incomodou a gente, sabe? Às vezes eu sei que eu preciso compartilhar aquilo que me incomodou, aquilo que me chateou, porque se eu presumir que ela entendeu, eu posso estar errado, ela pode não ter entendido e daí fica por isso mesmo, daí o problema pode acontecer de novo. E ela também, ela compartilha o que ela não gostou, porque eu sei que eu não sou o melhor em captar as coisas, então se ela não fala, eu posso acabar cometendo o mesmo erro de novo. Então é importante não ir brigado e quando não dorme brigado, tu não vai empurrando com a barriga o problema, sabe? Sim. Tu já, digamos, mata uma rocha pela raiz, assim, sabe? A Sabrina mandou, como vocês trabalham a individualidade? O meu marido resolveu se separar de mim porque acredita que vive melhor sozinho. Qual o aprendizado de vocês em relação a isso? Bom, eu acho que, acima de tudo, por mais que a gente seja um casal, a gente continua sendo indivíduos. Então a gente discorda daquela ideia de agora vocês são só um. Não, a gente não é só um. A gente tem uma vida a dois e a gente encara tudo como um casal. Então a gente não toma decisões mais sozinhos, né? A nossa vida é a dois. Mas a gente continua tendo nossas vontades, nossos gostos, nossa personalidade. Então a gente precisa, sim, ter a nossa individualidade. Então, no sentido de, por exemplo... Sei lá, o Jimmy gosta de cuidar das plantinhas dele, né? Então ele tem os momentos em que ele vai lá e cuida das plantas dele. Eu gosto de fazer minhas unhas, ou de ler um livro, de assistir a minha série. Então a gente tem esses momentos em que a gente faz coisas pela gente. Ou momentos em que o Jimmy sai com os amigos dele, eu saio com as minhas amigas. Então a gente não tem essa coisa de, precisa só sair junto. Não, a gente sai com os nossos amigos também. Então eu acho que é importante a gente trabalhar essa individualidade, mas ao mesmo tempo saber conviver com o outro, porque a gente decidiu ter uma vida a dois, então não é mais, eu vou viver sozinho, mas sim, como que a gente vai conciliar as nossas diferenças, né? Isso, como tu falou, são dois indivíduos que decidiram ficar juntos, mas eles não deixam de ser indivíduos e ter vontades e gostos próprios, assim, sabe? Em alguns momentos tu abre mão de fazer alguma coisa por ti pra fazer algo junto e às vezes é importante que o outro entenda que tu precisa do teu momento, ou que tu precisa, não sei, que nem tu falou, sair com as tuas amigas ou com os meus amigos e tudo mais. Porque o ser humano é um ser sociável, a gente precisa de convivência com outras pessoas, às vezes mais, às vezes menos, mas em alguma medida a gente precisa. E por mais que a gente tenha uma pessoa especial, a gente também gosta de conviver e trocar histórias e experiências com outras pessoas, isso é legal. Então é importante reconhecer que também faz bem pro outro. E sobre essa questão, assim, que eu acho que tu trouxe mais sobre, de fato, a convivência, né? A gente pensa muito que tem que existir uma flexibilidade de ambas as partes, então não adianta eu querer falar, mas eu sou de tal jeito, então as coisas têm que ser de tal jeito, porque
ele também está aqui na minha vida e eu escolhi viver com ele, compartilhar a vida com ele. A mesma coisa vale pro contrário. Então a gente não pode só impor as nossas vontades ou querer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente tem que encontrar um meio termo, se encontrar no meio do caminho, digamos assim. A Sara perguntou: dicas para casais que trabalham juntos ou têm uma empresa juntos. Bom, a gente trabalha juntos há vários anos, a gente sabe que nem sempre é fácil, a gente se dá muito bem trabalhando junto e eu sei que não é todo casal que consegue fazer isso, mas não significa também que seja fácil. Então, o que tu pensa, amor, que é uma coisa muito importante para casais que trabalham juntos e que têm uma empresa juntos? Acho que é bem importante conseguir entender quando que o problema é um problema da empresa e quando que é um problema do casal. Às vezes vocês podem discordar sobre uma decisão de como tocar a empresa, de o que fazer agora na empresa. Vocês podem discordar sobre aquilo ali, mas você tem que entender que são dois profissionais que estão discordando sobre um ponto e não um casal que está discordando sobre, sei lá, vida a dois, sabe? Saber separar, né? É difícil saber separar, lógico, vocês não são máquinas, mas é importante sempre lembrar disso. Não, pera, mas esse assunto é da empresa, isso aqui não é a gente, assim, sabe? Sim, e eu acho que ter, assim, algo que a gente começou a fazer de uns tempos pra cá, porque a gente tinha muita dificuldade antes, a gente falava de trabalho a todo momento, então meio que não tinha um limite, assim, né, de quando eu não falar de trabalho. Então, tava tomando café da manhã e daqui a pouco tava falando de trabalho. Saía pra passear e daqui a pouco tava fazendo quase que uma reunião, assim, de sócios, né? Então, hoje a gente tenta estabelecer mais esses limites de, não, agora a gente não fala mais de trabalho, agora não é mais o Jimmy e a Mari sócios, agora é o Jimmy e a Mari casal, entendeu? Então, eu acho que é muito importante conseguir ter essa divisão dentro do possível, como ele falou, a gente não é uma máquina, então isso pode acontecer. Saber não levar as coisas pro pessoal e, acima de tudo, lembrar que vocês são um casal, então vocês não são competidores, vocês não devem ficar criando brigas e discussões desnecessárias, então foquem no objetivo e tentem ao máximo separar as coisas. A Caroline fez uma pergunta polêmica que muita gente fez, que eu não esperava, mas ela perguntou: vocês começaram a namorar bem novinhos, já passaram por alguma crise de quase término? Suspense, amor. Mas não, gente, não tem assim muita polêmica, né, na nossa relação. A gente nunca teve uma crise de quase término, porque nós decidimos muito assim que a gente queria ficar junto, entendeu? Então, sempre que a gente tinha algum desentendimento a respeito de alguma coisa, porque com o passar dos anos e conforme o relacionamento de vocês vai ficando mais maduro e mais sério, as discussões, os desentendimentos passam a ser sobre coisas mais sérias, né? Não é mais só sobre, que filme a gente vai assistir no cinema, mas é tipo assim, aonde a gente vai morar, o que a gente vai fazer, sei lá, dentro da nossa empresa, são coisas desse tipo. Só que, desde o princípio, assim, a gente colocou como muito claro, assim, não, a gente se ama e a gente quer ficar junto, a gente vai fazer dar certo. Então, nunca houve um momento em que, nossa, isso aqui foi, assim, quase que a gota d'água. Não, a gente só pensou em, de fato, como solucionar, porque o nosso relacionamento estava ali em primeiro lugar, né? Tem muito a ver com como tu vai encarar aquilo ali, sabe? É lógico que a gente passou por desafios, mas a gente sempre viu esses desafios, tipo, como que nós dois juntos vamos superar aquilo. E não com, tipo, daqui a gente não passa, sabe? Aqui é o limite pra gente. Já era, eu nem acabou. sei como é que seria interpretado. A gente sempre viu como um desafio pra equipe superar, pra nós dois superar, entendeu? Não, sei lá, como algo divisor de água no relacionamento. Eu acho que isso, assim, muitas pessoas veem o relacionamento como algo muito volátil, sabe? Como algo, assim, que dá pra não necessariamente substituir, mas que dá pra deixar de lado e tudo mais. E como a gente sempre colocou a gente como uma prioridade, porque a gente se encontrou e não, é com essa pessoa que eu quero passar a minha vida, então sempre foi assim, né, amor? Um time pronto pra vencer. A Mariana perguntou: como lidam quando não concordam um com o outro, seja no trabalho ou algo pessoal? A gente conversa, né? A gente conversa bastante, porque, especialmente trabalhando juntos, a gente tem muitas decisões pra tomar, decisões sérias, decisões que envolvem várias coisas. Então, nossa rotina é muito de tomada de decisões.
E aí, claro que nem sempre a gente concorda, então a gente tira um tempo pra conversar, às vezes a gente tira um tempo pra pensar sozinho, né? E aí depois a gente volta a conversar, então, no mais, eu diria que é isso, né? Conversa. Sim, a maneira com que eu vejo essa situação, eu sempre tento entender qual que é a coisa certa que vai fazer a nossa vida melhorar. Independente de, quem tá certo sou eu ou ela, porque às vezes eu vou estar certo e às vezes ela vai estar certa, mas não é isso que de fato importa. Eu vejo duas pessoas e uma situação. Como que melhor lida com aquela situação, sabe? E às vezes pode ser um dos lados vai estar certo, às vezes nenhum vai estar certo e a resposta é outra coisa. Às vezes a gente vai tomar a decisão errada e é isso aí. Às vezes isso acontece e o importante é resolver a situação e não, sei lá, vencer a outra pessoa, não, sei lá, se provar estar certo o tempo todo ou algo assim, porque às vezes essa necessidade de estar certo o tempo todo pode levar a erros na realidade, então... Eu só foco no solucionar. A Érica perguntou, para os dois, qual foi o momento em que vocês perceberam que queriam casar? Pra quem não sabe, nós estamos noivitos. Isso. Planejando nosso casamento, que vai ser em maio de 2024, e a gente tá muito animado. Mas falando sobre isso, qual que foi o momento que a gente percebeu, então? Eu não acho que tem um momento em que do nada algo clica assim na tua cabeça, tu pum, agora eu quero casar. Não é isso, é uma construção, acho que envolve um processo de amadurecimento, tanto da pessoa em si, dos indivíduos, como do relacionamento, sabe? Então, é uma construção e aos poucos tu vai chegar na conclusão de que eu quero dar esse próximo passo, é quase que uma, digamos, passagem para um novo nível do relacionamento, assim. Tu acaba sentindo que não, eu quero estar mais conectado a essa pessoa, eu quero ter mais responsabilidade com essa pessoa, eu quero deixar aquele relacionamento talvez um pouco mais adolescente para trás e ser um relacionamento mais adulto, mais maduro. Sim, isso foi algo que hoje a gente enxerga de forma diferente de anos atrás, porque hoje pra gente morar junto não é casar. Hoje a gente enxerga como coisas diferentes. Mas não que tenha algum problema com quem não quer casar, porque a gente era assim anos atrás, quem nos acompanha aí há anos, sabe que anos atrás a gente não pensava em casar, assim, não era porque a gente não queria ficar junto, porque a gente tinha dúvida se ia dar certo, porque tava fazendo um test drive, não era nada disso, né? Quando a gente veio morar junto, a gente já veio com a mentalidade como se fosse, né, um casamento, digamos assim. A gente veio morar junto pra fazer dar certo, não pra ver se a gente conseguia conviver juntos. Então, a gente já tinha decidido ter uma vida juntos e na época, assim, sobre casar, a gente não fazia questão, basicamente. Mas com o tempo, foi uma coisa que passou a importar pra nós dois. A gente foi, os dois, que nem ele falou, amadurecendo. Porque é isso, né? A vida é a gente mudar de ideia e tá tudo certo. Tu não precisa sempre permanecer naquela ideia que tu tinha. Então, às vezes, pode reconhecer, não, posso fazer uma coisa diferente. E aí, com o tempo, a gente começou a conversar sobre isso e ver que a gente queria, que nem falou, dar esse passo, né? A Jennifer perguntou, oi Mari, vocês têm momentos que ambos precisam ficar sozinhos e você sempre tem assuntos? Bom, sobre ficar sozinho, vamos lá. Eu acho que isso é uma coisa muito diferente pra cada casal, né? Por quê? Alguns casais são mais introvertidos, ambos muito introvertidos, então eu tenho casais de amigos que ambos precisam muito daqueles momentos assim de ficar sozinho mesmo. Então tem final de semana às vezes que eles até ficam cada um na sua casa porque querem ter um tempo pra si. Tem casais que são mais extrovertidos, então no nosso caso a gente meio que tem uma mescla, né? Eu sou mais extrovertida, o Jimmy é mais introvertido, mas o Jimmy não é aquele introvertido que quer muito ficar sozinho, né? Então a gente gosta muito de ficar junto e a gente não tem assim aquela necessidade de eu preciso agora ficar sozinho, senão vou enlouquecer, sabe? Preciso ficar sozinho pra recarregar minhas energias, porque tem pessoas que são assim e tá tudo certo, que nem eu sempre falo para minhas alunas da Você Produtiva. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem a sua própria personalidade, então algumas pessoas são mais sociáveis, são mais de sair, algumas pessoas são mais de ficar lendo um livro, enfim. Então, respondendo a tua pergunta, a gente não tem necessidade, mas a gente tem momentos sozinhos. Então, de cada um fazer essas coisas, de eu cuidar de mim, enfim, de me fazer alguma coisa por ele, sem problema nenhum, porque eu acho super importante. E se a gente sempre tem assunto, o que tu acha, amor? A gente sempre tem assunto, fala aí. Qual que é a tua perspectiva sobre isso? Eu tenho um problema de quando a gente senta e daí ela fala assim, tipo, vai amor, fala um assunto aí, puxa um assunto. Eu travo, gente, eu não consigo. Eu falo isso só pra implicar com ele, porque assim, ó,
A faladeira da relação sou eu, tá? Eu sou uma pessoa que eu falo muito, assim, eu sempre tenho assunto e tudo mais. E o Jimmy, ele já é mais quietinho, mas ele adora conversar, só que às vezes ele não sabe puxar assunto. Então, isso. Eu falo sobre qualquer coisa, só que daí às vezes eu falo, puxa o assunto, aí às vezes ele não sabe o que falar. Mas a gente quase sempre tem assunto, né? Porque, no caso, eu sempre tenho alguma coisa pra falar. Sim, quando a gente começa a conversar e a gente engata no assunto, a gente fala bastante, e ambos falam bastante. Agora, quando ela chega e fala assim, amor, puxa um assunto, eu fico tipo, nossa, o céu é azul, né? Nossa. Ele entra em pânico, tadinho. Mas enfim, quase sempre a gente tem assunto sim, porque, enfim, né? A Gê perguntou, como organizar a rotina juntos? Acho que isso é um tópico muito importante, né? A gente poderia fazer um curso sobre isso. Um curso de rotina pra casais. Vida em casal. O que vocês acham? Vida em casal. Vida em casal. Como organizar a vida em casal. Como organizar a vida em casal. Porque a gente, que nem eu falei, a gente é bastante diferente de personalidade, em questão de hábitos também. Então, quando a gente veio morar junto, foi toda uma adaptação pra gente conseguir conciliar as duas rotinas. Mas eu acho que o centro de tudo seria vocês sentarem e, como sempre, conversar. O que a gente quer pra nossa rotina, o que a gente espera, o que a gente imagina de horário de acordar, horário pra ir dormir, hábitos que vocês querem ter. Vocês querem ter tempo pra quê, né? Pra, sei lá, assistir série, tomar café da manhã juntos, jantar juntos e assim por diante. Então a rotina, ela tem que ser planejada. Não adianta a gente só querer deixar as coisas correrem, porque senão tu simplesmente não consegue ter tempo para as coisas que tu deseja. Então é muito importante planejar e sentar e tentar conciliar o que os dois querem, né? Conciliar é bem importante. Numa relação dificilmente tu vai conseguir 100% de tudo o que tu quer exatamente como tu quer, sabe? Porque a outra pessoa não tá ali pra te servir, não tá ali pra só te agradar. Vocês batem pra alguma coisa e fazem concessões pra outras. Então vocês têm que encontrar o meio termo do que funciona melhor, como que vocês querem moldar a vida de vocês. E já vou deixar uma dica pra ti, que é organizar a tua rotina. Tu tá perdida, sem saber por onde começar pra conseguir dar conta de todas as coisas que tu tem pra fazer. Aqui embaixo tem o link do Organizada com Leveza, que é um treinamento que eu criei pra te ajudar justamente a conseguir ter uma rotina com tempo, equilíbrio e leveza. Então tu vai conseguir fazer aquilo que tu precisa, ser mais produtiva, sem se sobrecarregar. E também a gente fala muito tanto de vida pessoal quanto profissional. Então como conciliar essas coisas, tem aula lá só sobre como ter tempo pro relacionamento na rotina. Então se tu até quiser trazer teu namorado, marido, enfim, companheiro, companheira junto, dá aqui uma olhadinha na descrição no Organizado com Leveza, que vai te ajudar bastante. A Ju perguntou, o que vocês acham que é essencial para que uma relação dure por muito tempo? Bom, muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu acho que eu diria primeiro comunicação, que a gente falou no nosso vídeo anterior, que comunicação é muito importante. Então, vocês falarem sobre o que vocês sentem, o que vocês pensam, o que vocês querem, sobre tudo. Não dá pra ficar escondendo, presumindo coisas. Então é muito importante aprenderem a conversar e ter conversas difíceis também. Isso, e compartilhar quais são os sonhos, objetivos, os valores de vocês, pra vocês se alinharem também. Isso é bem importante, estar alinhado com alguém que quer caminhar na mesma direção que tu. Fazer, acho que a gente já citou antes também, fazer gestos pela pessoa, fazer sentir especial de vez em quando, ou todo dia se possível, porque às vezes não dá pra ficar junto, né, mas sempre é importante fazer a outra pessoa se sentir especial, valorizada. Eu diria também flexibilidade para entender que o outro é diferente e que não é porque é diferente que não vai dar certo. A gente... aquela história, assim, os opostos se atraem é verdadeira até certo ponto, assim, porque, por exemplo, em questão de personalidade, a gente é bem oposto de fato, a gente se complementa, então eu acredito muito que a gente, às vezes, busca no outro que a gente não tem, né, então a gente consegue, assim, evoluir. Mas em questão de objetivos, de valores, essa coisa de os opostos se atraem não dá certo, porque os objetivos de vocês vão colidir. Então, eu acho que é muito importante a gente aprender que precisa respeitar as diferenças, precisa tentar conciliar, conversar e entender que o outro não precisa ser perfeito e que tu também não é perfeito, então assim vocês conseguem conviver em mais harmonia. A Pri perguntou, no início vocês enfrentaram muitas dificuldades em relação à maturidade? Eu acho que não, porque a gente tinha a mesma idade, então assim, a gente se conheceu quando a gente tinha 16 anos. 16 anos, a gente era uns bebês na escola, isso no ensino médio, mas a gente não ficou junto nessa época. Quando a gente ficou junto, a gente tinha recém feito 18 anos, fazia pouquinho tempo que a gente tinha feito 18,
mas a gente tem uma semana de diferença, tá? Ele faz aniversário dia 21 de maio, eu faço dia 28, então literalmente uma semana. E eu acho assim que de maturidade nunca teve isso, porque a gente tava quase que no mesmo nível, assim. Eu acho que, claro, assim, normalmente mulheres são mais maduras do que homens, normalmente é isso que a gente vê acontecer, né, em relação à mesma idade. Então, talvez um pouco em relação a isso, né, que até a gente tava conversando. Eu sei que eu reconheço que no passado teve coisas para as quais tu já estava mais pronta do que eu. Não tem nada a ver com maturidade, mas estar pronta para encarar certas coisas. Maturidade. Pode ser entendido como maturidade também. Mas nunca foi uma diferença ao ponto de gerar problemas ou algo assim. Eu nunca fui extremamente imaturo e tratava como se fosse uma criança ou o contrário, não sei, nunca teve problemas assim. O que eu já vi muito, assim, por exemplo, de imaturidade no casal é, por exemplo, assim, os dois têm um desentendimento, daí o cara pega e vai embora pra casa dele porque ele não quer lidar com aquilo ali. Isso pra mim é imaturidade. Esse tipo de situação nunca foi presente pra gente, então eu acho que foi até uma sorte, assim, que a gente teve de os dois até serem maduros, porque é muito complicado quando um dos dois não é, e é realmente um sinal de alerta de que aquela pessoa precisa trabalhar nela, né? Mas claro, com o tempo a gente foi amadurecendo, porque nós éramos muito novinhos, então a gente foi amadurecendo junto, né? Isso. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo respondendo perguntas em casal. Me conta aqui embaixo se vocês gostaram desse estilo, se querem que o Jimmy apareça mais aqui no canal, que aí eu trago ele, às vezes ele tem um pouquinho de vergonha. Tem. Tem tantinho. Mas ele grava, né? E fala super bem ainda. Mas me contem aqui então o que vocês acharam. De novo, vou reforçar para vocês não esquecerem de entrar na lista de espera do Planner 2024, que a data está chegando, dia 9 de outubro, em quantidade limitada. Lista de espera aqui na descrição. E muito obrigada então por assistirem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!